Mbappé fica fora da seleção pela segunda vez consecutiva. O jogador do Real Madrid vive uma fase complicada que vai muito além dos gramados. Envolvido em acusações graves, ele pode estar vivendo dramas e até mesmo o início do fim. Como isso afeta sua carreira e quais são os motivos para Deschamps não convocá-lo novamente? Fique por aí, pois vamos falar sobre todos os detalhes desse caso que abalou a seleção francesa e pode mudar o futuro do Mbappé. Kylian Mbappé, jogador da França e estrela do Real Madrid, enfrenta um momento delicado. Desta vez, não é por lesão ou questões táticas, o jogador foi excluído da convocação da seleção francesa por motivos que envolvem problemas fora do campo. A decisão de Deschamps, técnico da seleção, gerou intrigas intensas e dividiu opiniões entre torcedores, especialistas e fãs. Será que ele está tomando o caminho certo ao deixar Mbappé de fora? O afastamento de Mbappé, até então camisa 10, não pode ser visto apenas como uma questão esportiva. O jogador está sob uma acusação de estupro, que coloca em risco não sua imagem pública, mas também sua carreira no mundo. Sua situação está sendo acompanhada de perto pela mídia e tem causado um verdadeiro fogo nos bastidores na seleção francesa. A situação é muito delicada, e qualquer decisão envolve grandes consequências. Deschamps, um treinador que sempre deu prioridade aos seus jogadores, tomou uma decisão chocante. Em seus discursos, ele parecia sugerir que o foco era manter o clima do clube saudável e centrado, e que, no momento, Mbappé poderia afastar a equipe. A postura, apesar do fato de que esteja fora da linha, tem sido elogiada por aqueles que acreditam que o coletivo deve ser sempre mais relevante do que qualquer individualidade, independente do talento. Recentemente, Deschamps fez declarações que reforçam a necessidade de jogadores comprometidos que estejam focados em alcançar os objetivos. O treinador francês deixou claro que Mbappé não está no nível ideal de concentração, e isso pode refletir no desempenho do time como um todo. Esse tom forte de Deschamps sugere que a estabilidade e a harmonia de um grupo são prioridades inegociáveis, mesmo que isso signifique abrir mão de um dos principais jogadores. Vários comentaristas esportivos analisaram essa decisão e, em geral, a consideraram arriscada, mas ao mesmo tempo sábia. Eles acreditam que o treinador está tentando proteger o ambiente de uma equipe, que eles acreditam ser um fator crucial para o sucesso em competições internacionais. No entanto, o treinador pode ter um efeito adverso na moral de Mbappé e até na reputação da seleção francesa entre os espectadores. No entanto, existem críticas à postura de Deschamps. Alguns especialistas acreditam que o caso não deve ter um encerramento, e que, até um acerto final, o jogador deve ser considerado inocente e continuar jogando para a França. Eles argumentam que, até agora, o jogador já provou seu valor e merece estar em campo, representando sua nação, independente das questões fora das quatro linhas. Essa posição cria um debate complicado sobre ética e justiça esportiva. Este caso destaca a responsabilidade dos jogadores, especialmente os do maior calibre, de quanto mal influência podem causar fora dos relvados. Mbappé sempre foi um exemplo de profissionalismo e talento, mas o seu comportamento fora do campo agora prejudica significativamente a sua reputação e o legado dentro de campo. Por agora, resta ver se ele pode recuperar a sua reputação e evitar o dano sobre sua carreira. A acusação de estupro que falam sobre Mbappé é muito grave e precisa ser tratada com cautela. A mídia francesa está cobrindo o caso de forma intensa, o que coloca ainda mais pressão sobre o jogador. Com o movimento das investigações, muitos aguardam que a verdade venha à tona para que uma decisão definitiva possa ser tomada. Até lá, Mbappé permanece em uma corda bamba entre sua carreira brilhante e a sombra de uma possível condenação. Em minha opinião, Deschamps tomou a decisão correta ao afastar Mbappé neste momento. A seleção francesa precisa de estabilidade, e com um caso tão complicado em andamento, a presença do atacante poderia trazer um clima não agradável. Manter o grupo focado e unido é fundamental para o sucesso da equipe, e o técnico mostrou que está disposto a fazer o necessário para preservar esse time. É uma postura diferente e cautelosa nesse momento. Não tem dúvidas de que Mbappé é um dos maiores talentos do futebol mundial, e sua ausência certamente será um desfalque pela França em campo. Mas, ao mesmo tempo, convocá-lo enquanto essa situação ainda não foi resolvida poderia prejudicar o ambiente da seleção e até atrapalhar no foco dos outros jogadores.
O momento exige paciência, e Deschamps parece ter feito a escolha mais sensata, priorizando o coletivo sobre o individual. Caso as acusações contra Mbappé sejam confirmadas, ele poderá enfrentar graves consequências para sua carreira. Os patrocinadores podem se afastar, a seleção pode deixá-lo de lado permanentemente, e sua popularidade certamente irá por água abaixo. Mesmo para um jogador do seu porte, as repercussões de um caso como esse podem ser irreversíveis. O futuro do craque está nas mãos da justiça, e ele precisará lidar com as consequências. Deschamps mostrou uma liderança sólida ao lidar com essa situação complicada. Em suas declarações, ele deixou claro que a prioridade é o bem-estar do grupo e o foco nos próximos jogos da seleção francesa. O treinador está disposto a abrir mão de Mbappé por um tempo, até que ele resolva seus problemas pessoais. É uma postura que reflete maturidade e experiência, mas que certamente traz um peso para o craque. Entre os torcedores franceses, as opiniões estão divididas. Enquanto alguns continuam apoiando Mbappé e acreditam em sua inocência, outros defendem que ele deve ser afastado até que tudo seja resolvido na justiça. Para esses, a ética e a responsabilidade dos jogadores representam valores importantes, e não há espaço para conversas quando se trata de uma acusação tão séria. A seleção francesa, para eles, deve ser um exemplo. A imprensa francesa trata o caso de Mbappé com grande destaque, acompanhando de perto cada novo detalhe. Muitos jornalistas acreditam que essa é a crise mais profunda da carreira do atacante, que sempre foi alvo de polêmica pela postura dentro e fora de campo. A imagem de exemplo e liderança que ele construiu está sob ameaça, e isso afeta não apenas sua relação com a torcida, mas também com o próprio futebol francês. Se Mbappé tiver uma nova chance de retornar à seleção, será apenas quando o caso estiver certamente encerrado e sua imagem limpa. Até lá, ele precisará lidar com a incerteza e as pressões do caso. Seu futuro na seleção, que parecia garantido, agora depende de fatores extras ao seu talento e desempenho esportivo. O que antes era visto como um direito, agora é uma incerteza. Por fim, você acha que Mbappé ainda pode voltar para a seleção? Será que realmente ele vai ser julgado? Deixe sua opinião nos comentários e não esqueça de deixar o like e até o próximo Papo de Torcedor.